Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Itaúsa superando o Banco do Brasil e a Taesa com dividendos, mais queda na cotação e problemas sérios na empresa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Então a gente vai entender o porquê dessa queda mesmo com o Ibovespa no positivo e mesmo depois da empresa trazer mais um anúncio de dividendos. O lucro da empresa caiu 33%, junto ao lucro o EBITDA caiu 12%, a margem EBITDA caiu 9% e a receita líquida uma pequena queda de 0,5%. Como destaques, a empresa traz que o resultado regulatório ele foi afetado por eventos não recorrentes, a RAP do quarto trimestre, que é a receita anual permitida, ela teve uma pequena alta, 1,6% na comparação anual. A parte operacional ainda bastante eficiente. O OPEX desse trimestre ele cresceu abaixo da inflação e se a gente pegar o ano todo, 2024 fechado, a empresa teve um crescimento de apenas 0,9%. A Taesa, ela é operacionalmente bastante eficiente. Na realidade, quando a gente compara todas as grandes transmissoras, ela é a empresa mais rentável, a que tem o melhor operacional e rodando também com os menores custos. O EBITDA nesse trimestre ele ficou praticamente estável, já o lucro IFRS, que é o padrão internacional, ele fez um movimento contrário do lucro regulatório, ele cresceu quase 24%. Fora isso, a empresa também trouxe uma proposta de mais de 300 milhões de reais em forma de proventos. Olhando para o EBITDA, aqui o regulatório ajustado, esse sim muito mais próximo da visão ideal do sócio, a receita ela ficou estável, crescimento de 1% na comparação anual, e no ano fiscal fechado, 24 contra 23, ela foi exatamente a mesma no período. O EBITDA ajustado, ele também ficou estável, uma pequena queda na margem EBITDA, e quando a gente olha no ano fechado, tanto o EBITDA quanto a margem, eles caíram em 2024. Quanto aos projetos da empresa, a Taesa ela tem 3 que estão bem avançados, todos eles devem entregar, eles têm um prazo até 2028. Isso daqui vai ajudar bastante a empresa, porque ela tem toda aquela condição de perda de receita, muitos contratos vencendo daqui 5 anos e a empresa tem que tocar projetos e melhorias. 2025 é um ano bastante desafiador, fora tudo aquilo que a gente vai ver da parte de dividendos, parte da dívida e o impacto disso na própria cotação da empresa. Esse ano é um ano que ela tem bastante obrigações. A partir de 2026, ela vai ter 2 anos de alívio, só que 2025 a empresa tem bastante conta para pagar. Quando a gente pega o resultado desse trimestre, um dos principais pontos negativos foi a parte de despesa financeira. Isso daqui quem está puxando é a dívida da empresa, ela continua pesando, crescendo trimestre a trimestre e foi um dos principais causadores de toda essa queda no resultado. 91 milhões de resultado financeiro negativo praticamente equivale a esses 96 milhões que a empresa deixou de lucrar nesse último balanço. E quando a gente pega o ano de 2024 fechado, o lucro líquido regulatório ele caiu 7,5% e as despesas financeiras elas ficaram negativas em 95 milhões. Então dá para perceber como só esse resultado do último trimestre ele conseguiu impactar todo o resultado anual da Taesa. A dívida da empresa ela não para de crescer mesmo em um momento que ela já deveria estar pelo menos controlada. Num comentário rápido, vale a gente lembrar que a gestão da empresa trouxe no começo do ano passado que eles iriam se voltar para a dívida, cuidar da gestão de caixa, anunciaram até então uma diminuição do pagamento de proventos, mas a gente vai ver daqui a pouco que eles não cumpriram com muito daquilo que foi divulgado. Então o endividamento da empresa, aqui medido pela alavancagem, dívida líquida versus o EBITDA, ele está ainda em 4 vezes, merece bastante atenção, só que a dívida da empresa ela não para de crescer. Isso daqui foi compensado em partes por uma pequena melhora no EBITDA da empresa. E quando a gente vai no próprio site da Taesa, eles têm esses infográficos que ficam rodando e dá para ver como a dívida líquida dela não para de crescer ano após ano. E a alavancagem da empresa também, ela segue o mesmo caminho. O impacto disso, a gente já viu no resultado da empresa, continua impactando o lucro líquido final. Então, o resultado financeiro do período ele ficou negativo em quase 300 milhões de reais, tem um impacto positivo de aplicação financeira da empresa, mas as despesas financeiras no valor de 310 milhões, aqui a gente tem só de juros da dívida quase 200 milhões de reais.
E junto com o resultado, a empresa trouxe dividendos extras. Ela trouxe em comunicado a proposta de mais de 300 milhões de reais. Isso ainda depende de aprovação, mas caso isso passe, a empresa vai distribuir mais de 900 milhões de reais referentes ao resultado de 2024. Então essa quantia de 300 milhões de reais, ela vai ser dividida em dois pagamentos. O primeiro dele de 55 centavos por ação, que deve ser pago no dia 28 de maio, e a segunda parcela de 32 centavos por unit, com data prevista para 27 de novembro, esse fica mais lá para o final do ano. Então, caso tudo isso passe, esse valor de 900 milhões de reais, ele equivale a 91% de todo o lucro líquido regulatório da empresa. Daí a gente volta lá no início do ano passado, onde a empresa anunciou uma diminuição nos pagamentos, porque ela se mostrava preocupada com a alavancagem atual e a necessidade de se alavancar ainda mais para conseguir novas receitas que vão desaparecer daqui no máximo 5 anos. No final das contas, a gestão ela parece não estar muito preocupada. A empresa pretendia distribuir 75% do lucro regulatório e no final das contas ela vai distribuir mais de 90% disso. E ela trouxe em forma de explicação ao mercado qual é o racional dessa nova proposta, uma vez que ela tinha se comprometido a distribuir apenas 75% do lucro. É porque ela tem dentro do estatuto a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 50% do lucro líquido, só que aqui a gente fala do IFRS, que é o padrão internacional, e quando a gente olha o padrão internacional, o resultado ele foi de quase 1,7 bilhão, então a gente tem mais de 800 milhões para ser distribuído aos sócios. Então eles trouxeram esse racional para explicar o porquê eles não cumpriram com aquela necessidade de diminuir o pagamento. Num comentário rápido, no último vídeo aqui do canal, tratando de Banco do Brasil e da Eletrobras, eu cito essa situação e todo o cuidado que o investidor tem que ter, porque isso inclusive pode levar você ao erro. Se você consultar o valor da empresa, consultar o valor no Investidor 10 e consultar o valor no Status Investing, por exemplo, todos eles vão ter valores bastante diferentes. Se a gente olha no Investidor 10, de 2015 para cá, a média histórica é de 70% e o payout atual ele é de apenas 60% da empresa. Já no Status Investing, desconsiderando ainda 2024, a média ela fica acima de 80%, então isso daqui ele ficaria bem acima de 80%, olhando para a distribuição da Taesa. Então, novamente um aviso, tomem cuidado quando for olhar a distribuição, dividendos e alguns múltiplos que também são afetados, eles acabam distorcidos caso você use o padrão internacional ou caso você use o nosso padrão regulatório. Mas a Taesa distribuiu muito no momento de crescimento de dívida, em um momento em que o resultado financeiro começa a ter bastante impacto no lucro líquido, e o resultado disso é uma empresa que não tem capacidade de distribuir tudo isso de dividendos. E aqui eu falo como sócio, não alguém que acordou hoje e resolveu trazer esses pontos da empresa. Eu já trago isso há quase 2 anos aqui no canal. A Taesa ela vem distribuindo muito sem ter condição para isso. A geração de caixa da empresa ela não comporta tamanho pagamento. Se a gente descontar todas as obrigações e descontar tudo aquilo que ela vem distribuindo, dá um resultado negativo. Então a Taesa ela está se alavancando para tocar sim novos projetos que ela precisa muito, mas também para distribuir muito mais do que ela realmente precisa. Fora isso, uma das consequências de tudo isso é a queda na cotação. A ação não cai no dia de hoje por conta daquela pequena queda no lucro, um EBITDA praticamente estável, a empresa operacionalmente ainda está muito bem, o mercado acaba penalizando por conta da gestão de caixa da empresa. A cotação ela não para de cair há praticamente 3 anos, desde a máxima da empresa, na casa de R$ 45, ela já caiu mais de 24%. Aqui a gente fala da cotação nominal, sem efeito de JCP e dividendos, e no último ano ela também tem uma queda de mais de 4% na cotação. Então é importante também acompanhar esse movimento descontado de dividendos e JCP, descontado de bonificação, grupamento e desdobramento. Dá para ter uma ideia melhor do que o mercado vem enxergando para a empresa. No comentário rápido, não se baseiem nessa alta de 2 anos, muita gente me deixou essa pergunta, mas isso daqui se refere à recuperação da empresa e de todo o mercado em tudo aquilo que a gente viveu exatamente em fevereiro
fevereiro e em março de 2020. Foi aqui que aconteceu o lockdown, todas as bolsas desabaram e de lá para cá foi só recuperação até o patamar de R$ 33. Então a empresa ela vem em queda ou andando de lado há quase 5 anos na bolsa de valores. Quando a gente pega esse gráfico, que é do Investidor 10, para a gente buscar alguma simetria, a Taesa ela tem inclusive uma situação inversa. Essa linha da cotação ela está acima do desempenho e do resultado da empresa. Quando a gente busca simetrias, essa linha em marrom ela geralmente tem que estar aqui embaixo, enquanto o resultado da empresa ele está lá em cima, significa que ela está entregando resultados, mas a cotação ela não acompanha o mesmo ritmo. Então esses são os pontos de atenção para o sócio no caso da Taesa. Quando a gente olha para o operacional, a gente viu que ela continua muito bem, ela é uma das mais eficientes, na realidade ela é a empresa mais eficiente do setor, ela é mais rentável até mesmo do que a própria Transmissão Paulista, que a gente tanto estuda aqui no canal, sempre foi uma ótima pagadora de dividendos. Em 2024 pagou um bom dividendo de R$ 3,53 por ação, sem contar também uma ótima frequência de pagamentos. Agora no mês de maio ela volta a ter dividendo na conta, mês de junho também tem, depois ela tem agosto, novembro e dezembro, são os meses que a Taesa costuma remunerar o sócio. Fora isso, comentar sobre a Itaúsa, resultado, dividendo e o desconto de holding, ela trouxe um lucro de 3,7 bilhões, uma alta de 16% na comparação anual, e em 2024 todo, a empresa teve um bom lucro de quase 15 bilhões de reais. Logo no começo da apresentação, a perspectiva da gestão para o ano de 2025 como um todo. Então eles veem um cenário de desaceleração da economia, então eles veem o PIB caindo, veem uma Selic fechando a quase 16%, e vem a inflação estourando a meta a quase 5,8%. No comentário rápido, essa decisão ela saiu hoje como já esperado. O Copom acabou elevando a Selic, ela passou a ser de 14,25% ao ano. Então no ano, o lucro líquido recorrente da Itaúsa ele cresceu quase 22%, o que é uma das maiores taxas de crescimento de todas as empresas do setor. O patrimônio líquido também cresceu 9%, o ROI recorrente cresceu 1,7%, e o valor de mercado, por conta dessa queda na cotação, ele caiu 11% em 2024. O grande destaque ainda é o Itaú. O bancão corresponde a 96% do resultado da Itaúsa. As outras investidas tiveram resultados mistos, uma melhora em Alpargatas e na Copa Energia. CCR e a Egea, uma pequena variação, e no caso da Dexco, foi a única que trouxe um resultado negativo. E quando a gente compara o quarto TRI de 2024 com o quarto TRI de 2023, o lucro líquido cresceu quase 20%, o lucro líquido recorrente cresceu 16% e o retorno sobre o patrimônio líquido ele também cresceu 1% no período. Então, como o resultado melhorou, a empresa distribuiu muito mais. A Itaúsa ela pagou quase 10 bilhões em 2024, o quinto maior dividend yield com quase 11% de remuneração. E aqui no comentário rápido, a gente tem uma empresa que sempre foi bastante criticada. As mesmas pessoas que elogiam ela hoje em vídeo são as mesmas pessoas que há 2 anos atrás não investiam, sequer olhavam os balanços de Itaú e da Itaúsa, mas hoje, que ela inclusive supera a remuneração do Banco do Brasil, que tem a grande atenção dos investidores focados em dividendos, muita gente voltou a olhar para a empresa, mas num comentário rápido, cuidado com esse comportamento imediatista, cuidado com seu youtuber favorito que há anos atrás criticava, falava que a empresa distribuía migalhas, que ela não remunerava o sócio, porque essa visão olhando só para o hoje, ela tende a levar a prejuízos. A Itaúsa e o Itaú, eles têm um comportamento muito cíclico no que diz respeito à distribuição de dividendos. Então quem começa a olhar para a Itaúsa hoje, corre sérios riscos de daqui a pouco o Itaú diminuir a distribuição, a Itaúsa, por consequência, pagar menos dividendos, daí ele vai ficar como uma empresa que vai estar pagando 6, 7% e possivelmente com a cotação de lado ou em queda. A Itaúsa, assim como algumas empresas específicas, ela é feita para comprar em momentos ruins. O Itaú é a mesma coisa. Se não passa aquele período de acumulação, se não carrega a empresa por pelo menos 1 ano, não vai colher toda essa alta, não vai ter um dividend yield on cost hoje acima dos 15%, porque a empresa mais do que dobrou a distribuição. Então o sócio ele sempre tem que torcer para essas boas empresas, aqui eu incluo o Banco do Brasil também, terem momentos de dificuldade, diminuírem pagamentos por um período curto, ficarem mais baratas na bolsa de valores para se aproveitar de
todo esse momento e depois carregar elas para a vida inteira. Cuidado em olhar para a Itaúsa e para o Itaú exatamente no momento em que as cotações estão lá em cima e que a distribuição também está lá em cima. Para a gente finalizar, o Setúbal, que é o gestor da Itaúsa, ele disse que ela está com um descontão e que não sabe explicar o porquê da empresa ter hoje um desconto de holding na casa de 25%. O desconto de holding é quando a gente soma todas as investidas, o valor de mercado de todas elas e confronta isso com o valor de mercado da Itaúsa na Bolsa de Valores. Então a gente tem essa diferença, que é de 25% e tem uma média de 20% a 22%. O Setúbal trouxe que esse desconto ele deve ficar abaixo de 20%, caso seja levado em conta toda a questão da ineficiência fiscal. Isso daqui ele se refere a algo que a gente acabou de comentar no vídeo de ontem da comunidade. A gente estudou essa possível mudança e um impacto de 700 milhões de reais no resultado da Itaúsa. Caso a reforma vá adiante, ela vai se tornar uma empresa mais eficiente e eu fico bastante contente quando hoje em dia eu vejo várias pessoas não se apegando mais nisso. Aqui mesmo na plataforma era difundido que se você comprasse uma holding, você estaria pagando barato, você de certa forma estaria participando de uma promoção. Isso não existe, a empresa tem custos, um custo de mais de 1 bilhão no caso da Itaúsa, e todas as holdings no mundo inteiro elas têm desconto. A Bradespar tem desconto, a Cosan tem desconto, se a gente olhar lá para fora, a Berkshire tem desconto, então isso daqui nunca vai desaparecer, ele sempre vai existir no caso da Itaúsa, que está cotada hoje a 9,66, subiu bastante recentemente, uma remuneração acima de 10%, isso daqui no comentário rápido, deve permanecer até o início de 2026 por conta do resultado do Itaú e por conta da distribuição do banco. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente viu o resultado e os dividendos da Taesa, tocou também em alguns pontos que são mais delicados para a empresa e para o sócio e viu também o último balanço da Itaúsa. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios da Taesa ou se são sócios da Itaúsa, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar diversos benefícios e a mesma assessoria da carteira do canal. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!